tudo bem com vocês? Meu nome é Ellen e eu convido vocês para mais um vídeo de reflexão devocional. Gente, já estamos finalizando o livro de Mateus, né? O vídeo passado, é a segunda parte do vídeo do capítulo 26, né? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Nós estávamos falando da traição, né, que Judas faz com o Senhor Jesus, né, que ele comete com o Senhor Jesus. E depois o Senhor Jesus vai para o Monte das Oliveiras e relata para os seus discípulos, né, o que iria acontecer com ele, né? E Pedro se exalta falando que não trairia o Senhor Jesus, que morreria por ele, daria a vida por ele, porém a gente sabe que não é isso que acontece, né? Mas vamos lá? Pelo menos naquele momento não, né? Não é no momento que ele propõe isso ao Senhor Jesus, não é aquele momento que ele faz isso. Gente, antes de começar, quero pedir para vocês que vocês façam uma oração, como é um vídeo de devocional, faça uma oração antes de iniciar o vídeo, a leitura da palavra, né? Peça para que o Espírito Santo abra o entendimento de vocês e que vocês possam sentir a transformação, né? Extraordinária que a palavra de Deus, né? Pode fazer na vida de vocês, né? Porque ler a Bíblia, a gente não pode ler a Bíblia apenas por ler, mas temos que ler, refletir, buscar aquilo que vocês não estão tendo compreensão, busca, pesquisa, procura entender. Na internet tem muita gente aí, gente boa, excelente, ensinando, né, a palavra, trazendo esclarecimento, né, para as nossas dúvidas. Então vamos lá? Eu tô com uma garganta um pouquinho ruim, né? Então vamos fazer a segunda parte do vídeo, que é a partir do versículo 36, do capítulo 26 de Mateus, lembrando, capítulo 26, versículo 36 em diante. Jesus no Getsêmani. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora podestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo a mesma palavra. Então voltou para os discípulos e disse-lhes: Ainda dormes? Repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que o traidor se aproxima. Jesus foi para o jardim de Getsêmani. Esse jardim
ele é chamado de Getsemane porque era lá que era feito o azeite, né? Era um lugar onde era cheio de oliveiras, né? E as azeitonas eram retiradas e preparadas, né? Nesse lugar. E aí ele, muito triste, muito angustiado, ele vai orar, leva os discípulos, né? Só que ele afastou um pouco do restante do grupo, levou com ele Pedro, né? E os dois irmãos, né? Que era Tiago, não, fala só assim, os dois filhos de Zebedeu, né? Os filhos de Zebedeu, é isso mesmo. E aí ele começa a se entristecer, porque começou, né? Vir a, a ele sentir o peso daquilo que ele estava prestes a passar. E aí ele orava e ele pegou e chamou eles e aí Jesus se adiantou, foi mais à frente e pediu para eles vigiar, para eles orar com ele, né? E aí ele orando, ele ora, porém os discípulos, né, os outros três dormem, né, acaba adormecendo, né? E o Senhor Jesus muito angustiado falava, né, pedia para Deus, né, para o Pai afastasse, se possível afastasse aquele cálice, ou seja, o cálice era o que ele estava prestes a passar, né, a sofrer. Mas que todavia fosse feita não a vontade dele, mas a vontade do Pai, né? E a vontade do Pai foi feita, né? E ele voltou e encontrou os três dormindo. E ele fala para eles: mas nem por uma hora vocês podem orar comigo. E aí ele volta de novo a orar a segunda vez. E quando ele retorna, eles estão dormindo. O Senhor Jesus fala para eles: vigiai, vigiai, porque o espírito está pronto. Na verdade está pronto, mas a carne é fraca. E ele volta a orar, muito angustiado, e pede de novo, novamente, para o Senhor, Deus, se possível, afastasse aquele cálice, mas que todavia seja feita a vontade do Pai, de Deus. E ele retornando, encontra eles dormindo novamente. Mas aí ele fala para eles, né, que estava chegada a hora dele, né, que ele estava sendo entregue aos pecadores, né? E que eles levantassem, né? Levantem-vos e vamos, né? Para quê? Para que eles possam estar despertados, para que eles pudessem testemunhar tudo aquilo que ele ia passar, né? Que ia acontecer com ele, né? E eis que o traidor se aproxima. Ele estava falando de Judas. Jesus é preso. Versículo 47 em diante. Falava ele ainda, e eis que chegando Judas, um dos 12, e com ele grande turbas, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado um sinal. Aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o. E logo aproximou-se de Jesus e disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus, porém, disse-lhe: Amigo, para que vieste? Nisto aproximou-se eles, deitaram-o a mão em Jesus e prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, sacou da espada e golpeou o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus disse: Embainhai a tua espada, pois todos os que lançam mão na espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Como, pois, se cumpriria as Escrituras segundo as quais assim deve suceder? Naquele momento disse Jesus às multidões: Saístes com espadas e porretes para prender-me como um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava convosco, ensinava e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então, os discípulos
todos deixando-o fugiram. Então, Judas veio, né, com os fala que grandes turbas, né, seja os guardas, né, e uma multidão, né, para prender Jesus. E aí ele deu um sinal, falou que aquele que ele beijasse, né, que ele osculasse, era Jesus, era quem eles deveriam prender. E eles põe a mão do Senhor Jesus para prendê-lo, né? E Pedro, no desespero dele, saca a espada, né? E golpeia o guarda do templo e corta a orelha dele, né? Em outros evangelhos vai explicar mais claramente isso. E aí o Senhor Jesus fala para ele não fazer isso. Fala para Pedro, né, não fazer isso, porque aquele que usa da espada será morto pela espada. Acaso ele não sabe que o pai dele, se ele quisesse, o pai dele mandaria 12 legiões de anjos para protegê-lo, para livrá-lo? Mas aquilo estava acontecendo para que se cumprisse a profecia, que não era para ele usar da força naquele momento, porque era algo que deveria acontecer para que a profecia fosse cumprida. E aí o Senhor Jesus vira para a multidão e fala para a multidão: eu estava no templo ensinando vocês, passando os ensinamentos, vocês me conhecem, e vocês vêm com porretes para aprender, por acaso eu sou algum salteador, né? Algum criminoso, né? Sendo que esse realmente não é por quê? Porque aquelas pessoas eram apenas multidão. Não tinha conversão, nem todos tinham se convertido, né, ao Evangelho. Porque quem se converteu ao Evangelho acabou sendo realmente discípulo. Os 12 discípulos citados aqui eram os que estavam mais próximos do Senhor Jesus, mas teve muitos outros que pegaram esse ensino e passaram adiante, né? Proclamaram a história do Senhor Jesus, contou o Evangelho, contou tudo que o Senhor Jesus tinha ensinado para eles. Então, o Senhor Jesus estava falando para essa multidão, né? E por que vocês me prenderam lá? Mas o que estava acontecendo era para que se cumprisse a palavra, a profecia, a qual Deus tinha revelado para os profetas, né? Então, vamos dar continuidade aqui. E aqui finalizando, fala que Jesus, depois dizendo isso, né? Fala que para que se cumprisse tudo que estava, né, que a profecia tinha que ser cumprida, né, as escrituras, né, dos profetas tinha que ser cumprida. E então, falando isso, os discípulos dele fogem e abandonam ele, né? E então vamos para o próximo título, que é Jesus perante o Sinédrio. Sinédrio era o conselho de sacerdotes, escribas, né? Os saduceus, os fariseus, esse era o Sinédrio, era como se fosse uma corte de juiz, né? De juízes, né? E foi levado para lá, porém teve algumas irregularidades, porque Jesus não poderia ser julgado, não valeria aquele julgamento que eles vão fazer agora com o Senhor Jesus, aqui relata, né, nesse texto, porque era de noite. Era à noite, era meia-noite, não pode, era contra a lei ter feito isso, né? Então vamos lá dar continuidade, senão esse vídeo vai ficar muito extenso. E eu não vou conseguir falar tudo que tem a dizer. Jesus perante o Sinédrio. E os que prenderam Jesus e levaram à casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde se havia reunidos os escribas e os anciões. Gente, tem uma curiosidade aqui que fala que a casa de Caifás, né, o palácio de Caifás, era pertinho, era grudado no templo. Então, esse sacerdote, ele morava, né, perto do templo, do lado do templo, né? Eles faziam valer desse benefício. Mas Pedro o seguia de longe até ao pátio do sumo sacerdote, e tendo entrando, assentou-se entre os serventuários para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes todo o Sinédrio procuravam alguma testemunha falsa contra Jesus, a fim de condená-lo à morte, e não
acharam, apesar de se terem apresentado muitas testemunhas falsas, mas afinal compareceram duas, afirmando: Este disse: Posso destruir o santuário de Deus, reedificá-lo em 3 dias. E, levantando-se o sumo sacerdote, perguntou a Jesus: Nada respondes ao que está ao que este depõe contra ti? Jesus, porém, guardou silêncio, e o sumo sacerdote disse: Eu não julgo pelo Deus vivo. Eu te conjuro pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu Jesus: Tu o disseste. Entretanto, eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou. Que necessidade mais temos de testemunha? Eis que ouviste agora a blasfêmia. Que vos parece? Responderam eles: É réu de morte. Então uns cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros os esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Olha só, já começou aqui a tortura. No meio do próprio povo, né? No próprio povo dele, né? Então, assim, o Senhor Jesus é levado, né, para o pátio lá, e lá eles começam a acusá-lo. E eles procuram testemunhas, falsas testemunhas, para dar testemunho falso. Já era outra regra quebrada na lei. Era de noite, era meia-noite, e o julgamento que eles estavam fazendo, esse pré-julgamento, estava todo fora da lei. Não tinha nenhuma justiça nisso aqui, né? Não teve nenhuma, como se fala, não teve nenhuma consciência real de justiça disso aqui, né? E aí, o que aconteceu? Eles queriam matar o Senhor Jesus, eles queriam matá-lo, eles queriam condená-lo, né? E aí, teve duas testemunhas, né, que apareceu e aí falou, né, que ele disse que destruiria o templo e dentro de 3 dias reconstruiria o templo. Mas o Senhor Jesus não estava falando do templo, pedra, prédio, casa, obra do homem. O Senhor Jesus estava falando do corpo dele. Estava falando da obra de Deus, né? Que eles matassem, se eles tirassem a vida, matassem ele dentro de 3 dias ele ressuscitaria, ele reconstruiria o templo, mas ele estava falando dele, do corpo dele, né? E aí eles perguntam para o Senhor Jesus, né? Se ele não ia falar nada, né? Mediante aquele que o acusava, né? E o Senhor Jesus não falou porque não adiantava, porque já estava, como se diz, já estavam na razão deles. E para que ele ia se defender ali, sendo que tudo que ele falasse ali não ia valer de nada, né? Aquele negócio, né? Você tá certo. Você faz do jeito que você tá achando que tá certo, né? E o Senhor Jesus ficou calado. Aí o Senhor Jesus só respondeu quando Caifás pergunta para ele se ele realmente é o Filho de Deus. E o Senhor Jesus responde para ele: Tu o dizes, ou seja, eu sou. É isso aí. Eu sou o Filho de Deus. E aí ele rasga, Caifás, escandaloso, vai, rasga a veste e grita, blasfemou. Mas para quê? Para induzir a condenação do Senhor Jesus, para levar as pessoas a criarem a raiva, o ódio, né, contra aquele que veio para nos salvar, né? Mas assim, estava escrito, era a profecia, né? Tudo que o Senhor Jesus tinha profetizado, o que Deus tinha revelado, que o Senhor Deus tinha revelado para os seus profetas, né? E lá eles começaram a bater nele, cuspiram nele, bateram nele, esbofetearam ele e falavam para ele: Profetiza-nos, ó Cristo, quem te bateu, né? Olha só a zombaria, né? E o Senhor Jesus falou que tudo isso era o que ia acontecer. E agora o último título, que é a partir do versículo 69,
Pedro nega Jesus. É a fato onde acontece, né? Que Pedro nega Jesus. Orando ora, este estava Pedro assentado fora no pátio e, aproximando-se, uma criada disse: também tu estavas com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, disse o que. Peraí, saindo. E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Gente do céu, meu Deus, eu fico pensando assim, sabe assim, aquele arrependimento de fazer alguma coisa que você não queria fazer, ou que você falou que nunca ia fazer, ou que você não conseguiu cumprir uma palavra que você não. Gente, é horrível, pelo menos, nossa, é muito ruim. Eu fico pensando assim, meu Deus, como que Pedro deve ter se sentido naquele momento? Meu Deus, ai, aquela. Sabe quando você arrepende, assim, dá aquela dor no seu coração, assim, de pra que eu fiz isso? Não era para ter sido assim, não era para ter feito isso. Eu acho que eu entendo um pouquinho do que Pedro passou aqui nesse momento. Pedro negou Jesus, negou o Senhor Jesus 3 vezes, assim como o Senhor Jesus tinha falado para ele que ele faria. E Pedro foi o único que foi até entrar dentro do pátio para ver o que ia acontecer com o Senhor Jesus. Ele estava vendo tudo aquilo. Ele vendo aquela opressão toda em cima do Senhor Jesus, aquele ódio todo, aquela condenação. Ele ficou com medo, né? De acontecer aquilo com ele, né? É uma falha humana nossa. É um instinto de sobrevivência. Mas Pedro, quando ele lembrou, né, que o galo canta e que Pedro lembra daquilo que o Senhor Jesus falou para ele, Pedro chora amargamente. Pedro se arrepende profundamente daquilo que ele fez. E quantas vezes a gente também nos sentiu assim, né? Nós nos sentimos assim. E quantas vezes nós também nós negamos, né, ao Senhor Jesus, né? Nós renunciamos tudo aquilo que ele fez por nós, né, para viver coisas momentâneas. Lógico que no final Pedro se reconcilia, né? No final de tudo, Pedro vai se reconciliar, vai estar escrito mais à frente, né, em outros evangelhos, creio eu que seja no Evangelho de João. Mas, para falar aqui de arrependimento, que é a minha reflexão agora nesse momento, quantas vezes a gente, mediante as afrontas da vida, as circunstâncias, as dificuldades, a gente esquece de que nós temos um Jesus que pode solucionar todos os nossos problemas e deixamos de esperar nele para que a gente possa resolver algo com as nossas próprias forças, com as nossas próprias mãos. Já parou para pensar nisso? Eu penso nisso todos os dias, assim, sempre quando eu faço algo errado, que eu falho, o Espírito Santo vem ao meu coração e me mostra que eu fiz errado, muitas vezes isso, e eu sei que ainda vai acontecer muitas vezes, deu errado também.
Mas assim, sabe aquele arrependimento tão profundo que você sente assim, de falar assim, de falhar, ter falhado com Deus? Eu acho que o pior arrependimento que a gente pode sentir é o arrependimento da gente falhar com o Senhor, né? Porque dói. Nossa, eu sinto isso. Dói muito. O coração fica pesado. Parece que a gente vai perder um amigo. Parece que a gente sabe, assim, não é assim. O inimigo quer que a gente acredite nisso, né? O Senhor, Ele conhece, o Senhor Jesus, Ele conhece, Ele sabia todas as limitações dos seus discípulos, né? Ele falou tudo o que ia acontecer, Ele preparou eles, Ele mostrou para eles como que ia fazer. As ovelhas iam ser dispersadas, porque o pastor seria abatido, né? Então, assim, e mesmo assim, vamos falar, vamos adiantar um pouco, o Senhor perdoou. O Senhor perdoou, o Senhor nos amou, apesar de ter sido abandonado naquele momento, ser deixado, ter sofrido. Ele cumpriu tudo. Ele nos amou, ele nos ama. E ele passou por tudo aquilo para que hoje ele possa falar ao seu coração. Que ele possa mostrar para você que se ele venceu, a gente também pode vencer através dele. Através dos ensinamentos dele, através da palavra dele, do exemplo dele, da experiência, da história dele. Ele deixou tudo para que nós nos inspirássemos, para que nós exercêssemos a nossa fé de ler e crer em tudo que o Senhor Jesus fez por nós, de tudo que Deus fez por nós, né? Então, assim, é perfeita a história dele, porque cada pedacinho da história do Senhor Jesus nos ensina algo, nos traz algo, para que a gente possa melhorar cada dia, inspirado na palavra dele, na trajetória dele, buscando melhorar todos os dias para que nós um dia possamos encontrar com ele. Ou às vezes a gente tentar ser também um discípulo dele. Tentar não, a gente tem que ser um discípulo dele. Não fazer parte da multidão que só via, às vezes buscava uma cura e o Senhor Jesus ia lá curava, porque tem muita gente que faz isso, só vai na igreja buscando melhora, uma melhoria de vida, mas não é isso que a gente tem que buscar quando a gente vai à igreja. Quando a gente está caminhando, a gente tem que buscar servir. Assim como Jesus fez. Servir ao Pai, mostrar o reino, trazer as boas novas, que é o Evangelho de Deus, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Não é esperar uma boa vida, mas esperar a paz no coração, a salvação. Porque aqui na Terra é tudo passageiro, tudo passa. O Senhor Jesus esteve de passagem aqui conosco. Conosco não, conosco, né? Com os humanos, né? Os meros seres humanos. E ele fez tudo tão certinho. A gente não consegue fazer como ele fez, mas a gente tem que se inspirar. Porque ele veio em carne, o verbo se fez carne, ele se fez carne e veio para nos ensinar, né? O reino de Deus, para nos revelar o reino de Deus. Então a gente tem que buscar isso. A história do Senhor Jesus nos mostra muito como se fala, essa superação, essa transformação, essa glória que é viver e andar com Cristo. Nem sempre vai ser fácil. Vamos passar dificuldades, sim, e o inimigo vai se levantar contra nós para nos impedir de cumprir aquilo que o Senhor Deus quer para nós, a nossa história que Ele escreveu. Satanás ele vai
lutar para destruir isso, para te tirar do foco, para te desfocar com o quê? Com os problemas, com as tristezas, com as decepções. Gente, eu falo a verdade para vocês, eu tenho muita dificuldade de ir para a igreja, de ir à igreja. Eu tenho muita facilidade de sentar, estudar a palavra, de pesquisar. Mas eu tenho uma dificuldade tamanha de ir para a igreja porque até então eu tinha. Até então eu entender que o problema não era porque eu colocava o problema em tudo, nas pessoas, no ambiente. E não é isso. O problema estava em mim. Porque para mim era difícil às vezes ir para a igreja e encarar às vezes uma pessoa que olha para você com cara feia. Gente, não é sobre ela, é sobre você estar na presença do Senhor, é sobre você buscar a presença do Senhor, porque congregar é obedecer, é estar em comunhão, né, com a irmandade. Não é fácil lidar com pessoas, não é fácil. É cansativo, é desgastante, porque nem todo mundo vai ter o mesmo pensamento que você, nem todo mundo vai concordar com o que você fala, com o que você faz, né? Alguns vão te perseguir, outros vão te julgar, outros vão levantar calúnias sobre você, mas você não pode olhar para isso. Olha o que o Senhor Jesus passou, olha o que o Senhor Jesus fez. Ele passou por tudo isso e ele passou muito vezes pior do que nós passamos, né? Então, assim, eu tô aprendendo, assim, eu tô falando algo que eu vivo e tenho que me consertar nisso, que a gente tem que congregar, tem que ir para a igreja, temos que estar na presença do Senhor, em oração, em estudo, em devocional, e em congregar. Congreguem, vai para a igreja, busque a Deus, né? Não se afaste da igreja, tá bom? Essa é a minha reflexão de hoje, porque eu trouxe um pouquinho de mim também, né? Nessa parte da reflexão, das minhas limitações, né? Mas, enfim, é isso. Eu espero que tenha trazido edificação para vocês, esse devocional de hoje, tá bom? Deus abençoe vocês. E o próximo capítulo é o 27, né? E estamos quase encerrando. E o próximo evangelho é o evangelho de Marcos. Eu já estou estudando o evangelho de Marcos, gente, é maravilhoso. É uma continuação do livro de Mateus. É a mesma, praticamente a mesma história, porém com um ponto de vista diferente, né? Que eu achei muito interessante. Então, vamos lá, vamos perseverar, né? Vamos perseverar, vamos continuar, vamos estar perto de Deus, tá? Vamos buscar estar mais perto do Senhor, fazendo aquilo que agrada a Ele, tá? Deus abençoe vocês. Até o próximo devocional. Não esqueça de fazer oração depois que vocês terminar o vídeo, né? O próximo devocional, capítulo 27 de Mateus. E fiquem todos com Deus. Orem por mim e eu farei o mesmo por vós. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.